Ele não falhará jamais. Essa é a certeza do nosso coração, é o que nos traz aqui para cultuar o nosso Deus e bendizer o seu nome. Eu gostaria de convidá-los a que vocês abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e colocassem a sua atenção sobre os versos 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Nos diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai querido, Deus amado, nós te somos muito gratos, ó Senhor Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede na tua bondade de estarmos aqui nessa noite, oferecendo ao Senhor o nosso culto, colocando diante do Senhor a nossa vida, buscando a tua presença e a tua face, cantando os teus louvores, falando das tuas grandezas, recebendo do Senhor misericórdia e graça para perdoar os nossos pecados e aliviar a nossa consciência ferida das obras mortas. Louvamos o teu nome pelo precioso sangue de Jesus, que é suficiente para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. Louvamos o teu nome pelo privilégio de poder dedicar ao Senhor a nossa vida, os nossos bens, os nossos recursos, para que sejam empregados no avanço do teu reino, para que seja empregado no alcance dos teus eleitos, para que seja empregado no socorro dos necessitados. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui diante da tua palavra, certos de que o Senhor nos falará o coração por ela, certos de que as nossas necessidades serão atendidas pela instrução da palavra do Senhor. Vem, pois, ó Pai amado, e não permita que absolutamente nenhuma interferência humana nos atrapalhe de ouvir a tua voz. Ilumine a nossa mente, abra nosso entendimento, passa por cima das nossas limitações e manifesta a tua glória. Fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas nessa noite, para que possamos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança no Deus que não falha. Nós pedimos a tua assistência, Senhor Deus, que o teu Espírito se assenhore desse lugar, sobre cada coração aqui presente, quebre toda e qualquer resistência, Senhor Deus, e que o nosso coração seja maleável à tua voz. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus, o nosso amado Redentor. A Ele rendemos toda a honra,
toda a glória e todo o louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém. Queria pedir logo a Ventura e a Clésia que já modifiquem aí que o último cântico para o Sossegai, para o 254. Para o pessoal da projeção também. Ultimamente, temos observado aqui e acolá os pastores de nossa igreja serem acometidos de enfermidades, né? Quando não são os meus cálculos renais me incomodando, tomamos conhecimento há algumas semanas atrás que o nosso querido pastor Lutero foi diagnosticado com um carcinoma e vai ter que fazer uma cirurgia na tireoide para retirada desse tumor. Na última semana, o pastor Kleiber nos informou do prévio diagnóstico que recebeu de uma doença do neurônio motor que está lhe afetando. Isso nos assusta. À primeira vista, nos causa uma certa inquietação e temor. No entanto, eu gostaria de trazer uma palavra à igreja sobre essas questões. Como devemos agir diante das tempestades que nos assaltam? O que é que Deus espera de nós ao permitir que esses temporais batam contra a nossa vida? Como a igreja deve reagir a isso? Como nós, particularmente, devemos reagir quando somos assaltados por essas surpresas, por essas tempestades? Nós cantamos num cântico agora há pouco, que eu te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Nós acabamos de ouvir o coro cantar que Deus não falha, Ele é fiel. Ele não falhará em hipótese alguma na vida de cada um de nós e na vida da igreja. Essa é a nossa confiança. O texto é muito propício. O texto traz muitas lições para a nossa vida. O texto é desafiador. Há um pedido de Jesus aos seus discípulos. Eu gostaria de entender com vocês o que estava se passando aqui, quais as implicações disso para a nossa vida. Diz o texto no verso 35, que naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Esse é o pedido dele. Vamos sair daqui e vamos atravessar o mar. Vamos passar para outra margem. E o texto nos diz, sendo já tarde. Por que Jesus fez esta proposta aos discípulos? Sendo já tarde significa ao cair da tarde, ao findar do dia, já entrando à noite. E naquele contexto, a noite não foi feita para se fazer absolutamente nada. Quanto mais ousar atravessar um mar. Não era um oceano, era o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. Um grande lago, que de tão grande que era, tem 24 quilômetros de extensão, e uma média de 9 a 13 quilômetros de largura. O maior manancial de águas para a nação de Israel. Estava Jesus ali, sugerindo aos seus discípulos que eles, à noite, pegassem a estrada. Seria mais ou menos isso para a gente. Alguém pode pensar, isso não foi uma imprudência? À noite, atravessar o mar? Ora, Jesus não é imprudente.
O que estava acontecendo para ele fazer essa proposta aos seus discípulos? Antes mesmo de responder a essa pergunta, vejamos o que diz o texto a respeito da resposta dos discípulos. O verso 36 nos diz que eles, os discípulos, despedindo as multidões, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Eles despediram primeiro as multidões, depois diz o texto que levaram Jesus no barco, assim como ele estava. Como Jesus estava? Por que esse detalhe do texto? Eu quero mostrar para vocês que o pedido de Jesus foi motivado por cansaço. Lucas, no capítulo 8, no verso 22, nos informa, nesse mesmo texto, que num daqueles dias, Lucas nos informa no verso 23 do capítulo 8 do seu evangelho, texto paralelo a esse, que enquanto eles começaram a navegar, Jesus adormeceu. Ele estava cansado. Interessante, o verso 38 aqui diz que Jesus dormiu ou agarrou no sono. Eu queria explorar um pouco a expressão do Evangelho de Lucas que diz num daqueles dias. É interessante isso. Num dia muito intenso, num dia de muitas atividades, num dia de muitas demandas, ao final do dia, ao cair da tarde, Jesus estava cansado. E por isso ele pede aos seus discípulos que o tirassem dali, que atravessassem para o outro lado do mar ou do lago. Porque naquele dia, num daqueles dias, significa a expressão no dia difícil, no dia intenso, no dia de muitas demandas, de muito trabalho. Eu quero mostrar para vocês, no contexto aqui de Marcos, que foi de fato dias difíceis de Jesus. Foi um dia de decisões importantes. No capítulo 3, no verso 14, se você virar sua página aí, ou voltar a sua página, no verso 14, Jesus escolhe os 12 discípulos. Era um dia importante, era um dia tenso. Era um dia onde ele se reservou para orar, para pedir a Deus discernimento de quem ele deveria escolher, para investir sua vida durante 3 anos naquelas pessoas, que seriam o fundamento da igreja, através do ensino. Diz o verso 13 e 14 do capítulo 3, que depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. E aí o restante do texto fala dos 12 escolhidos, dos discípulos dele. Foi um dia de decisões difíceis. Foi um dia de curas. O capítulo 3 de Marcos, o verso 1, nos diz que, de novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E Jesus, no prosseguir do texto, o curou. O capítulo 2, do verso 3 ao verso 5, nos diz que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, e Jesus o curou. No versículo 10 do capítulo 3 de Marcos, nos diz
que, pois, curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Foi um dia de decisões difíceis, foi um dia de curas, foi um dia de enfrentar muita oposição e polêmica dos seus perseguidores. Marcos capítulo 3, no verso 2 ao verso 6, observem comigo, muitos afluíram para ali, capítulo 3, desculpem, versículo 2, e estavam observando a Jesus, quando apresentaram o homem da mão ressequida na sinagoga, e estavam observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Diz o verso seguinte, e disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou aos fariseus que lhe observavam, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Foi um dia de enfrentamentos, de lidar com gente que queria o seu mal. No capítulo 2 de Marcos, no verso 6 ao verso 9, diz o texto, mais alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então, de fato, era um dia difícil que Jesus passou, de enfrentamentos, de adversários, de oposição. Um dia de intensa ensino e de intensa pregação às multidões. O capítulo 2, versos 1 e 2, diz que dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Diz também ainda acerca dessa atividade intensa de Jesus de ensinar as multidões, no capítulo 3, no verso 7 ao verso 9, que retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Foi um dia de enfrentamentos com espíritos malignos. Diz o capítulo 3, verso 11 e verso 12. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Então vejam quantos embates de Jesus com opositores humanos, religiosos, com espíritos malignos, com multidões que lhe cercavam, lhe assediavam para receber dele algum favor. Intensidade de cura em pessoas que necessitavam da sua graça, decisões importantes a serem tomadas, dia em que ele não tinha tempo nem para alimentar-se. Veja o capítulo 3, o verso 20, diz o texto, que então ele foi para a sua casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer, que nem tinha tempo para se alimentar. Dia em que teve que enfrentar a oposição na própria família. Em decorrência disso, porque as multidões assediavam Jesus e ele não tinha tempo nem para comer, diz o verso 21 do mesmo capítulo 3,
que quando os parentes de Jesus ouviram isso, que ele não tinha tempo nem para comer, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Dia de ter que lidar com difamação. O verso 22 do mesmo capítulo diz que os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu. E é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Era um daqueles dias de intenso ensino. No capítulo 4 de Marcos, no verso 1 em diante, ele começa a contar e a ensinar através de uma série de parábolas. A parábola do semeador, que depois ele explica particularmente aos seus discípulos. Verso 21, a parábola da candeia. Verso 26, a parábola da semente. Verso 30, a parábola do grão de mostarda. Foi um dia intenso. Como mesmo Lucas disse, um daqueles dias que você chega em casa exaurido em suas forças, que você não tem condições de absolutamente mais nada. É exatamente nesse contexto de um dia intenso de decisões importantes, de um dia intenso de socorro e cura, de um dia intenso de enfrentamento de oposições e de polêmicas, de um dia intenso de pregação e de ensino da palavra, de um dia de ter de enfrentar espíritos malignos, e como isso rouba as nossas energias. Num daqueles dias em que não tinha tempo nem para comer, num daqueles dias que tinha que resolver problemas na própria casa, num daqueles dias que tinha que enfrentar difamações, num daqueles dias que ele estava cansado de passar todo dia e os últimos dias ensinando e pregando a palavra de Deus. É nesse contexto que no final da tarde, de forma muito incomum, Jesus pede aos seus discípulos: vamos sair daqui. Eu preciso descansar. Jesus estava mesmo muito cansado, exaurido, precisava parar um pouco. Precisava ir para outra banda, numa região mais deserta, para descansar um pouco. Essa é a razão do pedido de Jesus, e tanto é verdade isso, que mal o barco sai dali, ele cai no sono. E ele vai dormir. E Lucas diz: o barco ainda navegava, ou começava a navegar, e Jesus já se deitou lá atrás e foi dormir. De fato, ele estava muito cansado. Por isso o seu pedido incomum de, durante a noite, ousar uma travessia perigosa. E essa travessia, eu queria concentrar agora nela, havia muitos perigos. O texto diz que já era tarde. Ao cair da tarde, ao findar do dia, a entrar a noite, o mar da Galileia, como eu falei para vocês já aqui, está a 210 metros abaixo do nível do mar. Tem 24 quilômetros de extensão. E uma média de 9 quilômetros de largura. Mas onde Jesus estava, ali em Tiberíades, Cafarnaum e Magdala, nessas três localidades, nessas três cidades, era onde o mar da Galileia era mais distante e extenso em largura. 13 quilômetros de distância era da margem dali de Cafarnaum, da vila de Naum, né, até a outra margem, até o outro lado. Não era comum ter qualquer tipo de atividade à noite, como eu já coloquei. A noite foi feita para descansar e dormir, mas Jesus requer dos seus discípulos essa empreitada. A noite guardava seus perigos. O mar
geralmente era calmo. O outro lado era a terra de Gerazenos, diz o texto. Um povo gentil, pagão, entregue ao misticismo. Quando você lê e toma conhecimento um pouco desse povo, você vai compreender, talvez aqui e acolá, um certo mau humor dos discípulos em ter que assumir essa empreitada, mas foram porque o Senhor assim o mandou. O outro lado, de fato, era essa terra estranha, terra de um povo envolvido com paganismo, onde muitas pessoas eram escravizadas por espíritos malignos. Marcos capítulo 5, o verso 1 ao verso 5, assim que eles chegam do outro lado, vejam o que acontece. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando chegam do outro lado, ainda à noite, encontra-se com essa assombração, com essa pessoa endemoniada, escravizada, e talvez fosse exatamente esse o medo dos discípulos. Vocês não pensem que os judeus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não eram um povo místico. Era. Você lê os evangelhos e percebe muitas coisas dessa natureza neles. Muitas crendices e lendas entre eles. Anjo que balançava a água e pessoas eram curadas. Quando Jesus vem andando por sobre o mar, eles pensam que é um espírito e se amedrontam com isso. Eles tinham medo de encarar essa terra dos Gerazenos. E Jesus pede para eles ir para lá, e quando chegam lá vem logo uma assombração para cima deles. Eles tinham medo. Essas pessoas ali eram de fato um povo escravizado pelos espíritos malignos, ao ponto de pedirem a Jesus que os deixassem com medo de serem atormentados. Quando eles chegam ali, Jesus cura aquele homem, tira dele uma legião de demônios. Os demônios pedem para não ser tirado daquela terra, e para que Jesus pudesse colocá-lo sobre uma manada de porcos. E o Senhor faz, e os porcos, tomados por espíritos malignos, se suicidam num precipício. A notícia corre na terra dos Gerazenos. O povo vem até Jesus e faz um pedido estranhíssimo a ele. Senhor, nos abandone, saia daqui, nós não queremos o Senhor aqui. Que pedido estranho. Eles viram um milagre acontecer, viram uma pessoa que todo mundo conhecia pela possessão que lhe tomava, porque ele arrebentava cadeias, ninguém podia com eles, e o Senhor o liberta. Em vez de eles louvarem a Deus e ficarem felizes, sabe o que eles fazem? Eles pedem a Jesus, saia daqui, nos deixe. É incrível isso. Faziam isso porque temiam represálias, temiam retaliações dos demônios, porque aquela terra era uma terra dominada por esses espíritos malignos. Por isso pediram a Jesus, vá embora. Nós já nos acostumamos a sermos escravizados por esses demônios. Nós não queremos maior retaliação da parte deles para conosco. Mas o pior estava por vir. Esses temores existiam, mas os discípulos não sabiam que iam ter que enfrentar na travessia do mar uma tempestade daquelas que lhes tiraram a esperança de vida. O verso 37 nos diz que levantou-se grande
tormenta, grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava cheio de água e indo a pique, segundo Mateus e segundo Lucas, que complementam esse texto. O barco já estava indo a pique. Olhe, meus queridos, haviam naquele barco, juntamente com Jesus, navegadores experientes. Jesus estava com seus discípulos. Dos 12 discípulos de Jesus, 4 deles eram homens do mar. 4 deles estavam muito familiarizados com o mar da Galileia, com o mar de Tiberíades, com o lago de Genezaré, assim chamado aquele lago, aquele mar. André e Pedro, irmãos, que tinham uma empresa familiar de pesca e viviam de tirar o sustento da sua vida dali. Tiago e o seu irmão João eram pescadores também. Eles atenderam o chamado de Jesus para largar as redes e serem pescadores de homens. Eles eram navegadores experientes. Eles já enfrentaram muitas tempestades ali. Não eram leigos no assunto. Mas com toda a experiência desses 4 navegadores, desses 4 pescadores aqui, que viveram toda a sua vida no mar, pescando e tirando seu sustento, eles não conseguiram controlar o barco e vencer a tempestade, vencer o temporal. Eu fico tentando imaginar a cena. Não eram grandes barcos, eram barcos que talvez fosse dessa parede até aqui, de madeira, barcos que tinham um mastro de vela, barcos que aguentavam 10, 12 pessoas, estava sendo batido pelas ondas, pelas grandes ondas que a tempestade levantava. Eu fico imaginando os outros 8 discípulos tirando água de dentro do barco, enquanto Pedro, Tiago e João, no barquinho, tentavam controlar o barco diante da tempestade. E os outros jogando a água fora, a água que entrava pelas ondas. Mas chegou um momento que eles se desesperaram, que não teria mais jeito, que o barco estava cheio de água e estava indo a pique. E é interessante, eles não estavam dando conta da situação. Ela saiu do seu controle e eles estavam prestes a naufragar. E eles correm para Jesus. E é interessante, veja, Jesus estava cansado, tão cansado, que diante de todo esse movimento da tempestade, ele ainda continuava dormindo. Não era um sono de demência de Deus para provocar os discípulos. Era cansaço. Era exaustão. Por tudo aquilo que nós já mostramos para vocês aqui. Jesus morava em Cafarnaum, ele estava em casa. Os discípulos estavam em casa. Eles podiam tentar voltar para casa para dormir, mas eles não conseguiam dormir porque as multidões o assediavam. E por isso ele pede para passar para o outro lado, porque ele queria um pouco de descanso, de paz. A resposta à ação e ao ensino de Jesus vem em seguida, ao ser despertado pelos seus discípulos. Ele é acordado com essas palavras, diz o verso. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Se nós formos lermos Mateus e lermos Lucas também, acerca dessa mesma história, dessa mesma crônica aqui de Jesus, da vida de Jesus com os seus discípulos, eles vão dizer: o barco estava indo a pique, e parece que eles foram buscar de Jesus para que lhe acordasse, para que ele pudesse se salvar também. E a queixa deles, há um quê de queixa nesse despertar de Jesus: Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Acorda, né? Eles estavam ali
trabalhando para poder debelar aquela situação e Jesus dormindo. O verso 39 nos diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, uma expressão bem latina, né? Calla-te, acalma-te. A ideia do texto é como Jesus disse: o que é isso? Acalma, vento. Silencia, mar. Aquieta. E o surpreendente é visto pelos discípulos: o vento se aquietou e houve grande bonança no mar. E aí Jesus se volta para os seus discípulos agora e lhes dá uma reprimenda, lhes adverte, exorta os seus discípulos: por que sois assim tão tímidos? E a palavra poderia ser traduzida por inseguros. Por que vocês são tão inseguros? Ou por incrédulos. Por que vocês são assim tão incrédulos? Ou covardes. Por que vocês são assim tão covardes? É a mesma expressão que aparece lá na carta a Timóteo, né? Quando ele diz: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de timidez. Deus não nos deu um espírito de incredulidade. Como é que vocês não conseguem crer? Como é que vocês não conseguem confiar em mim? Eu ando com vocês o tempo todo, vocês têm visto a minha vida curando as pessoas, repreendendo demônios, enfrentando adversidades. Como é que vocês não conseguem confiar? Eu sou aquele que aquieta ventos e mar. Por que vocês não conseguem crer? Como é que, estando com vocês esse tempo todo, vocês não conseguem entender, depender, confiar? Por que sois assim? Meu querido, a sua vida está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. A vida do pastor Kleiber está nas mãos de Deus. A vida do nosso amado pastor Lutero está nas mãos de Deus. Do Deus ao qual os discípulos, tomados de admiração e pavor diante do que viram, se questionam entre si, se perguntam entre si, se indagam entre si. Diz o texto que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Ele é o teu Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o Deus da igreja. É o Deus que tem poder sobre o universo. É o Deus que tem poder sobre as tempestades. É o Deus que tem poder sobre todas as coisas. É o Deus que tem tudo sob o controle da sua mão. Eu não tenho que temer absolutamente nada. Eu só preciso confiar, descansar a minha vida e a vida dos meus queridos na mão desse Deus. A sua vida, meu amado, está na mão do Senhor. A vida dos seus filhos estão nas mãos do Senhor. A vida do seu cônjuge está nas mãos do Senhor. A vida da igreja está nas mãos do Senhor. E Ele a estabeleceu para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Eu fico imaginando
Eles iriam chegar numa terra onde os demônios escravizavam as pessoas e dominavam aquela região. E Jesus estava em direção àquele lugar. É possível que debaixo da autoridade de Deus, Satanás e os demônios tentaram fazer aquele barco ir a pique. É possível que aquela tempestade possa ter sido motivada não por uma causa natural. É possível. Mas a esse Jesus tem domínio sobre as causas naturais e as causas sobrenaturais. Esse Deus, a quem os discípulos testemunharam o seu poder, é o Deus que tem controle absoluto sobre todas as coisas e que nada, absolutamente nada pode acontecer que Ele não permita. Nada pode fugir ao seu controle. Nossas vidas estão seguras em Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Não importam as circunstâncias. Ele continua sendo Deus. E nós precisamos confiar a vida dos nossos amados nas mãos do Senhor. Descanse e aquiete o coração. Porque Deus é o Deus sobre todas as coisas. A admiração cheia de temor dos discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este Jesus é aquele que tem controle absoluto sobre todas as coisas. Este Jesus é aquele que acalma as tempestades, que assolam a nossa vida. O texto pode ser aplicado de várias maneiras. Podemos tirar do texto que a nossa vida, meu querido, vai ser assolada por tempestades aqui e acolá. A ponto de eu perder a esperança e quase vir a pique. E eu preciso descansar o meu coração no meu Deus. Este Jesus tem a nossa vida em suas mãos. E a nossa vida em suas mãos está segura. Esse é o mesmo Deus que no Salmo 46, no verso 10, nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Agora, o que isso quer dizer, meu querido? Que haverá sempre cura? Não. Que as coisas vão terminar aparentemente tudo felizes? Não. O Deus que é o Deus para debelar tempestades da minha vida, é o Deus que pode trazer as tempestades na minha vida com um propósito. As coisas não acontecem alheias à vontade de Deus. As surpresas que batem à nossa porta não batem porque Deus deu uma cochilada. Não é esse tipo de Deus que nós cremos. Nós cremos num Deus absoluto sobre todas as coisas, que muitas vezes permite o deserto, que muitas vezes permite a tempestade, que muitas vezes permite a doença, que muitas vezes permite a morte, mas que eu preciso continuar confiando nele, que eu preciso descansar o meu coração nele. Queira Deus, com aquele propósito, realizar o que Ele quiser realizar. Nós temos uma visão muito míope acerca da vida e acerca da morte. Nós temos uma visão muito tacanha, onde nós valorizamos a vida aqui e diminuímos a vida eterna na presença de Deus. Para a gente, morte é sinal de coisa ruim. Ela já foi, sim. Ela é consequência da queda e do pecado. Mas ela foi transformada numa bela passagem para a eternidade com Deus. Eu queria até dizer para vocês, às vezes a gente tem uma percepção, não é? Moisés lá no monte, no Golã, olhando para a terra prometida. E Deus dizer para ele: você não vai entrar nessa terra.
a terra que eu prometi. E a gente olha, puxa vida, Moisés ralou 40 anos no deserto com aquele povo. Aquele povo foi tão incrédulo que fez Moisés, num momento de irritação, ferir a pedra que representava Jesus, que alimentava de água o povo. E por causa disso ele não vai entrar na terra prometida. E Moisés morreu ali, contemplando. E naquele mesmo dia, Moisés entrou não na terra de Canaã, ele entrou na Canaã celestial, para gozar a eternidade com Deus. E nós não percebemos isso. Achamos que a Canaã da terra é melhor do que a Canaã do céu. Eu fico pensando, nós hoje, na nossa racionalidade ocidental, olhamos para Jesus, escolher 12 homens, investir bem particularmente em 3 deles, que eram os seus mais íntimos, a quem ele investiu toda a liderança dos 12 e da igreja: Tiago, Pedro e João. Esses eram do círculo íntimo de Jesus, do círculo íntimo de Jesus. Tiago foi o primeiro a morrer. Logo no começo da igreja, a perseguição se abateu contra a igreja. Pedro foi preso, Tiago foi preso. Pedro foi liberto de forma tremenda, espetacular, miraculosa. Amarrado sobre cadeias, na parte interna da prisão, um anjo vem, arrebenta as portas, entra ali, arrebenta as cadeias, pega Pedro ainda sonolento, leva Pedro até a rua, até fora, e depois vai embora e deixa Pedro solto. Pedro só caiu em si quando estava lá fora e percebeu o que aconteceu. Tiago não. Tiago é degolado. A espada corta-lhe o pescoço. A igreja orava pela libertação de Pedro. A igreja orava pela libertação de Tiago. Pedro é liberto de forma espetacular. Tiago morre. O que é que podemos pensar? Pedro é mais útil que Tiago, ou mais crente que Tiago, ou mais útil que Tiago. Tiago talvez fosse mais fraquinho, porque morreu. E eu digo a você, faça uma revisão do seu conceito de valor para Deus, a partir da Escritura e não a partir desse mundo. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E porque Enoque andava com Deus, Deus o tomou para si. O Salmo nos diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. E nós achamos que a morte é ruim. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, porque sabe para onde ele vai, para a condenação eterna, sem esperança. Mas para um santo, Deus tem prazer em levá-lo. Então precisamos mudar o nosso conceito. A nossa vida aqui tem um propósito: glorificar a Deus. Pedro glorificou a Deus, liberto e liderando a igreja. Tiago glorificou a Deus, dando a sua vida pelo Evangelho. Estevão glorificou a Deus, entregando a sua vida para ser apedrejado pelo Evangelho. Deus continua sendo o mesmo, que o vento e o mar lhe obedecem. Deus pode querer glorificar o seu nome na cura milagrosa de um crente. Deus pode glorificar o seu nome na morte de um crente. Conversando com a liderança da missão Portas Abertas, que esteve numa reunião conosco aqui na igreja, eu já falei isso para vocês. Falando sobre a vinda, agendando a vinda deles aqui em setembro, estarão conosco aqui, se não me engano, a data no dia 27 de setembro, numa manhã da escola dominical, para nos trazer informações e um relatório sobre o dia da igreja perseguida.
para nos falar mais sobre coisas que nós não tomamos conhecimento pela mídia. Mas eles estão tão admirados com a coragem, com o ânimo, com a alegria da igreja, debaixo de países islâmicos sofrendo o que estão sofrendo, morrendo de forma tão brutal e cruel, e os pastores e a liderança dessas igrejas, que ultimamente, acho que o último vídeo que eu vi foi aquele vídeo de 15 pastores sendo fuzilados, um fuzil na cabeça dele. Se eles não negassem a sua fé, eles não podem atirar, eu morro por Jesus, fique tranquilo. E a liderança cristã dessa igreja debaixo de perseguição disse a liderança da missão Portas Abertas: você não imagina o que Deus tem feito. Nunca na história tantos muçulmanos estão se convertendo à fé cristã por causa do Estado Islâmico. O Estado Islâmico tem sido o maior instrumento de evangelização no mundo islâmico. Nunca nós conseguíamos chegar no coração dessas pessoas, mas com essa brutalidade, com esses assassinatos e com o testemunho da igreja, pessoas que vivem sobre a opressão desses regimes terroristas e majoritários têm se convertido ao cristianismo por causa do testemunho da igreja. E a igreja tem sido confortada e estimulada a ser fiel e morrer se isso trouxer glória para o nome de Deus. Porque um tiro de fuzil na minha cabeça nem vai doer muito. Vai me estourar os miolos, eu não vou sentir dor por causa disso. Mas vou para a glória, para a presença do meu Deus. E eu não neguei a fé, não neguei o meu Deus nesse momento de crise, de perseguição. Precisamos entender Deus. Buscar compreender a vontade de Deus. Deus é Deus para curar, mas Deus é Deus para levar os seus santos para estar com Ele. E eu não tenho que temer absolutamente nada. A minha vida aqui, diz o apóstolo Paulo, só tem sentido e valor se for para cumprir a vontade de Deus. Se depender de mim, diz Paulo, eu prefiro partir e estar com Cristo, isso é incomparavelmente melhor. Mas se a minha vida aqui trouxer algum fruto, produzir algum efeito para a glória de Deus, que eu fique. Mas quem dá esse comando é Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus da história. Por isso, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Que a vontade dele nunca é para prejuízo dos santos. Que sempre será de gozo, de honra e de glória. Se Deus permite a tempestade para trabalhar o meu coração, para me levar a uma maior dependência dele, para trabalhar o coração da igreja, dos crentes, que seja feita a vontade de Deus. Eu preciso só saber e orar para compreender os seus propósitos. Quais são os propósitos de Deus? Talvez não saibamos. Mas uma coisa eu sei. Seja qual for as circunstâncias, te louvarei, Senhor. Não importam quais sejam as circunstâncias. Não sabemos os propósitos de Deus, então o que nos resta é confiar nele. Confiar nos seus propósitos. Ser fiel ao Senhor. Eu queria convidar você nesse momento agora a olhar para a sua vida. A olhar para as suas expectativas. A pensar sobre para onde você tem apontado a sua existência. Se você tem vivido para si mesmo, para essa vida aqui, ou se você tem vivido para Deus. Brincando aí com o pastor Lutero e pastor Kleber. Pastor Lutero
Dizendo, pastor, parece que só quem está são é o senhor. Eu digo, tu não me conhece, né? Não sabe das minhas lutas com os meus cálculos renais. A nossa vida pertence ao Senhor. Se o Senhor quiser nos usar, Ele prolongará os nossos dias. Se Ele quiser nos levar, louvado seja o nome do Senhor. Iremos para a glória habitar com Ele para sempre. Cessará aqui todo o nosso sofrimento. Eu acho que não só os pastores da igreja precisam ter essa consciência, mas cada um de vocês precisa ter essa consciência. A sua vida tem que ser vivida para Deus e para os seus propósitos, e não para você mesmo. A sua felicidade deveria ser a glória de Deus e não a sua própria glória. O seu anseio na vida e o seu desejo deveria ser que Deus fosse conhecido e honrado, e não que você fosse conhecido e honrado. Não tenho a vida preciosa para mim mesmo, diz o apóstolo Paulo, contanto que seja para completar a carreira pelo qual eu fui chamado. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa usar situações de tempestades para fazer com que o nosso coração confie e se aquiete nele, porque Ele tem controle sobre a natureza, sobre as tempestades que batem o nosso coração. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, a orar a Deus nesse momento agora, a sondar o seu coração. Quais são as suas esperanças? O que é que alenta o teu coração? Não gostaria que nós pudéssemos receber a mesma repreenda dos discípulos, quando o Senhor disse: eu estou tanto tempo com vocês e vocês não conseguem confiar em mim, confiar nos meus propósitos, confiar no meu poder, descansar o coração em mim. Senhor Deus, Tu conheces cada vida aqui presente nessa noite, conheces muito bem o nosso coração. A única razão da nossa vida é a Tua glória, Senhor. E eu sei que mais do que nunca, a minha vida, a vida do pastor Lutero, a vida do pastor Kleiber, pertence ao Senhor. Como sempre foi. A vida de cada um dos meus queridos que se encontram aqui, nesse lugar, nessa noite, pertencem ao Senhor. Só nos dê, Senhor Deus, o discernimento de percebermos isso. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o nosso Deus. Deus soberano sobre todas as coisas, Deus da nossa vida, Deus da nossa história, Deus do universo. É a esse Deus que servimos, é a esse Deus que queremos depositar nele a nossa confiança, é esse Deus que queremos que controle o barco da nossa existência e da nossa vida. Tenha misericórdia de nós quando nós nos sentimos afetados, questionando em nosso coração e perguntando por que o Senhor dorme, visto que nós perecemos em nossas lutas pessoais. Tu não dormes, Senhor. Tu permaneces vivo, atento. Os teus olhos não largam a nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor por tua misericórdia, porque se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Muito obrigado, porque Tu és Deus e a nossa vida está em Tuas mãos. E ninguém pode tirá-la de Tuas mãos, porque ninguém é maior do que o Senhor. Faz com que a nossa fé se fortaleça a cada dia, Senhor. Faz que a nossa confiança esteja em Ti, Senhor. Que não haja no nosso coração qualquer tipo de questionamento, de desconforto, que o nosso coração descanse no Senhor, seja qual for os Teus propósitos para a nossa vida. Marca essas verdades em cada coração aqui presente nessa noite, Pai. Nós confiamos em Ti, nos alegramos no Senhor e aquietamos o nosso coração nos Teus propósitos.
Oramos pela vida dos nossos amados pastores. Oramos para que o coração do pastor Kleiber descanse em tuas mãos. Confie plenamente no Senhor. Oramos para que o coração do pastor Lutero esteja nas tuas mãos. Oramos pelo meu coração, Senhor Deus, que eu possa descansar e confiar no Senhor a cada dia da minha vida. Abençoa cada um dos meus irmãos e derrama graça sobre os nossos corações e sobre a tua igreja. Eu sei que tu és Deus da história e nada disso acontece que o Senhor não tenha um propósito em nossa vida como igreja. Cumpre os teus propósitos em nossa vida, Senhor. Ensina-nos o que o Senhor deseja nos ensinar. Nos faça mais atentos, sensíveis. Nos faças a depender da tua confiança, buscarmos o Senhor em oração e colocarmos a nossa vida diante do Senhor e a vida dos nossos queridos. Nos faça, Senhor Deus, sermos mais sensíveis uns com os outros. Cumpra o que o Senhor deseja cumprir em nossa vida com tudo isso, com essas tempestades que nos abatem, porque nós confiamos no Senhor, que é soberano sobre as tempestades. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Fique de pé, meu querido, e vamos entoar, vamos encerrar o nosso culto cantando o hino de número 254. O Maestro Ventura vai nos conduzir. Cante isso com confiança, com dependência, com certeza de a quem você serve, a esse Deus maravilhoso. Sossega o teu coração no Senhor.